No Cidade Entrevista deste sábado, vamos falar sobre o transtorno do espectro autista na adolescência, os desafios e também as questões sobre diagnóstico e como esses adolescentes devem ser acolhidos para a garantia de um ambiente escolar seguro. Daqui a pouquinho vocês vão entender os detalhes e principalmente os obstáculos que ainda existem para as pessoas com esta condição. Para nos ajudar a entender esse cenário, está aqui conosco a Gabriela Luna, que é psicóloga e lida com os adolescentes com o transtorno do espectro autista. A gente fala muito sobre esse tema, cada vez mais, Gabriela, mas é sempre importante conscientizar as pessoas para que elas possam entender qual é a condição desses jovens e assim ajudá-los, sobretudo no ambiente escolar, para que eles possam ter um ambiente seguro, apropriado, para que tenham o desenvolvimento, o crescimento escolar como os demais jovens ali presentes, né? Bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, eu que agradeço pelo convite. Bom dia a todos que estão assistindo. Tu traz algo muito importante quando tu traz em relação à conscientização, né? Eu acho que o primeiro passo é isso, é exatamente a gente conscientizar essas pessoas, porque assim, quando a gente vê, você traz a questão da escola, mas os autistas só não estão na escola, né? Estão em todos os lugares. Estão em todos os lugares, isso mesmo. Então, se a gente tem consciência, se a gente entende sobre o assunto, a gente vai acolher e a gente vai lidar da melhor forma, né? Então, é por isso que a gente luta, né? Aqui, né, esse espaço que você nos convidou, é muito bom para que possa fazer com que mais pessoas consigam entender um pouquinho, né, da nossa causa, que está cada vez mais presente. A gente fala um pouco sobre a escola, porque, em tese, a escola é um ambiente em que talvez eles possam ser mais acolhidos e as necessidades possam ter uma atenção especial. O professor ou a professora talvez tenha a condição de identificar, ajudar nesse processo. Como que a gente poderia descrever o ambiente mais seguro para alguém que tem o transtorno do espectro autista na sala de aula? O que é preciso para que ele possa ter um ambiente seguro e apropriado para o desenvolvimento escolar? Isso. Assim, o primeiro passo é que a escola esteja aberta para as instruções, né, do que a gente pode fazer com essas crianças, esses adolescentes. É muito importante a questão do diagnóstico. Então, o diagnóstico já é um diferencial muito grande, inclusive nas escolas, muitas vezes nas escolas é ali o primeiro passo de ver que aquele adolescente, aquela criança está apresentando alguma dificuldade e aí alertar os pais também para esse diagnóstico. Então, acho que um preparo maior na escola é estar com esse olhar atento. Então, a gente pode chegar na adolescência e, de repente, não ter ainda um diagnóstico fechado. Isso mesmo. Eu tenho uns casos agora que eu peguei recentemente de adolescentes que foram diagnosticados há 6 meses atrás, há 1 ano atrás. Aí tu me pergunta, por que não foi diagnosticado na infância? Porque são sutis. As características vão perpassando, é aquela criança que é mais tímida, que é introspectiva, que não tem tantas características tão presentes, e aí choca a adolescência. E o que é que traz a adolescência? Traz uma interação social muito maior, traz a questão da sexualidade, traz questões de que eu preciso encarar mudanças à puberdade. Então, aí se depara com a dificuldade. E aí a gente começa a ver as características. Que cuidados ou que necessidades especiais precisam ser atendidas? É preciso ter ali um educador de apoio ou não é necessário? O que um professor, por exemplo, deveria ter como atitude para deixar esse estudante mais confortável e num ambiente mais apropriado para o desenvolvimento cognitivo dele? A gente tem o PEI, né, que é algo específico para esses alunos. Então, como é essa questão do PEI? O professor, ele vai ver as necessidades desse aluno, no caso, criança ou adolescente. A gente está voltando mais para a parte de adolescente, né? E aí vai ver as necessidades dele. Então, dentro desse PEI, ele vai adaptar essas aulas, ele vai adaptar esses conteúdos e ele vai adaptar as informações que ele vai passar para esse autista. Então, assim, tem a acompanhante terapêutica, que é a AT, que ajuda muito em sala de aula, mas ela não é a principal ali, não. O principal de dentro da sala de aula é o professor. Então, ele precisa de adaptação, certo? Ele
no caso, vai verificar se talvez aproximar esse estudante da lousa do próprio professor, se seria uma adaptação, se ele vai precisar colocar aquilo que está sendo exposto numa outra linguagem para facilitar a absorção, na absorção não seria a palavra certa, mas facilitar a recepção, né, do conteúdo, esse seria o termo mais adequado. Mas que outros cuidados esse educador deveria ter? Por exemplo, a escola também é um ambiente de sociabilidade. Então, como que o professor deve orientar os outros estudantes para recepcionar esse adolescente que tem até e aí precise ali também se relacionar, mas que se relaciona de um modo diferente com os demais? Olha, o que ele precisa, como eu havia te falado, né? Ele precisa estar muito atento para a necessidade desse autista. Então, assim, se é um autista que ele não gosta de toques, então passar isso para a turma. Pessoal, não vamos tocar muito em fulaninho, não vamos falar muito alto na hora que for cantar um parabéns ou gritar porque alguém ganhou alguma coisa. Vamos tentar baixar esse volume, porque ele tem essa dificuldade, né? Ele tem essa sensibilidade. Então, vamos passar para esses alunos da sala. O professor pode estar ali como instrumento de acolhimento mesmo. Então, se esse autista, ele gosta de socialização, ele gosta de socializar, então, inserir ele em grupos de um trabalho em equipe, então, vamos colocar ele dentro desse grupo. Aí, conversar com esses alunos, esse estudante vai estar com vocês, então vamos deixar mais acolhedor esse momento, é muito mais nessa questão de atenção e acolhimento mesmo. Gabriela, no passado a gente tinha uma dificuldade grande para a inserção dos alunos com necessidades especiais nas escolas. A gente passou por momentos em que algumas escolas rejeitavam os alunos. Eu acredito que essa etapa já foi superada. Praticamente todas as escolas recepcionam os alunos, mas nem todas estão preparadas para atender às necessidades. E em muitas delas, a acolhida dos demais estudantes é um problema. Isso, na tua experiência, também acontece? Você tem ali contato com pacientes que referem isso? Olha, eu estou na sala, mas eu não tenho praticamente interação com os colegas. Eles, de alguma forma, por perceberem que tem uma diferença ali, acabam se afastando. Isso é uma dificuldade hoje? Ainda é. Quando você trouxe essa situação de que tem escolas que não aceitavam, ainda existe. Ainda? De forma muito maquiada, sabe? No sentido de que, por lei, tem que aceitar todo aluno, né? Mas que, de forma maquiada, tem escola que dificulta, né? Esse acesso, tem escola que dificulta a nossa presença. A gente ir a gente ir para fazer uma visita escolar. Então, assim, não vou te trazer que está a mil maravilhas. Não está 100% resolvido. Não está, infelizmente. Em relatos, assim, de que eu tenho vivência, né, em relação aos adolescentes, é muito que, assim, tem dificuldade com os colegas, o bullying ainda é muito presente nas escolas. O bullying é uma palavra bonita, mas que é muito feio, né, o ato. Então, a gente percebe ainda muito bullying, de uma forma muito sutil, sabe? Tem uns que, não, eu já tenho aquele amigo, me chamam de tia. Não, tia, eu já tenho aquele amigo, não precisam fazer mais amigos. E aí eu falo, não, por quê? Tem outros coleguinhas, convites que não são chamados, aniversários que não são chamados. Então, assim... Então, eles são excluídos. Isso mesmo. Tem bastantes relatos, assim, sabe? A gente não está numa sociedade preparada para receber os autistas, não. A gente precisa de um trabalho. Por isso que a gente precisa muito de conscientização. E tem escolas que já são muito abertas, que nos chamam para fazer palestra, que nos chamam, principalmente no mês de abril, a gente consegue chegar em vários lugares e no mês de abril, às vezes, a gente dá palestras para professores que estão ali dispostos para poder aprender um pouquinho, para poder chegar um pouquinho junto da gente. E a gente sempre está aberto, né, para isso. Mas existe, infelizmente. Ainda existe. Bom, hoje a gente nota, até andando pela cidade, circulando, a gente percebe que muitas crianças e adolescentes, até adultos, né, costumam usar agora uma espécie de crachá. Cordão. Um cordão, e há uma identificação. Sim. Mas talvez as pessoas não estejam preparadas para como lidar com esse autista ou com essa autista. Quer dizer, você consegue identificá-lo, ele está se identificando. Mas acho que falta um pouco de preparação. Se eu encontro hoje
um autista, o que eu devo atentar? O que eu tenho que prestar atenção? Como é que eu devo agir para deixá-lo confortável, para não excluí-lo, para atender suas necessidades no máximo que eu puder? Olha, veja, depende do lugar que você estiver. Você está falando em relação à escola, você está falando em relação ao shopping? Não, shopping, supermercado, escola, enfim, qualquer ambiente social em que ele esteja presente, né? Pronto, vamos para a infância. Eu costumo dizer que se você quer ajudar, o que você precisa fazer? Você precisa ficar atento ao que aquela criança está demonstrando para você. Se você tem dificuldade, pergunta à família. Um exemplo, uma criança está tendo uma crise. Está se jogando no chão, está chorando. O que eu posso fazer diante disso se a mãe está lá e tem tantos olhares julgadores ao lado? O que é que eu posso fazer? Mãe, você quer que eu segure a sua bolsa? Eu não vou saber pegar aquela criança. Eu tenho medo de fazer algo que essa crise desencandeie. Então, o que é que eu posso fazer? Posso segurar a bolsa dessa mãe? Eu posso segurar algo? Mãe, quer que eu faça alguma coisa? Eu acho que o primeiro passo é você se mostrar disponível para os pais. Ou alguém que estiver com essa criança. Já é um passo. A criança está sozinha, então observa a criança. A criança consegue se comunicar? Então, quando ela estiver se comunicando, o que é que eu posso ajudar? Ela está tentando falar algo? Ela tem alguma pasta de comunicação? Porque às vezes umas andam com uma pasta de comunicação, com um tablet. Então, o que é que eu posso fazer nesse sentido? Se é um adolescente, eu estou vendo que o adolescente está andando para frente e para trás. Chega perto, fala baixo. Oi, posso te ajudar? Você está precisando de alguma coisa? Vê se tem alguém próximo. Quer que eu ajude em alguma coisa, alguma informação? Eu acho que assim, a gente se mostrar disposto, né, disponível ali, já ajuda bastante. E essa questão dos olhares julgadores, a que você se referiu agora há pouco, talvez seja a compreensão inicial mais decisiva, né? É compreender qual é o cenário ali presente, evitar esse julgamento e deixar aquele ambiente o mais confortável possível para a atuação dos pais ali, do responsável, de alguém que possa ajudar. Certamente que esse olhar não vai ajudar em nada, pelo contrário, vai deixar um ambiente extremamente hostil, desconfortável para quem está vivendo aquela situação, né? Com certeza, assim, é muito difícil, sabe? Tem muita gente que tem a crença de que a criança está mal educada, está fazendo uma birra, não é uma crise, tem a diferença, né? Tá fazendo uma birra ali, não está fazendo, não é uma crise, nem sei, na verdade. Aí culpa os pais, né? É tão difícil. A gente vê muitos relatos, sabe, na clínica, de que famílias mesmo não deixam de sair. Porque, meu filho vai se desorganizar no shopping, na rua, as pessoas vão olhar, isso já me desmotiva, não vou sair. É tão difícil, sabe? Então, assim, se coloque no lugar dessa família. Eu acho que o primeiro passo é isso. Não tem manual, né? Eu trabalho com autismo há 8 anos e eu não tenho um manual de saber todos os autistas, até porque cada um é um indivíduo único. Então, eu não vou saber. Mas eu me preparo como? Sendo uma pessoa humana. E me colocando ali naquela situação. Será que essa família precisa de ajuda? Entender que o seu comportamento pode contribuir para essa reclusão. Essas pessoas têm tanto direito de ocupar os espaços públicos quanto todos nós, né? Com certeza. E a gente precisa estar pronto para receber essas pessoas, porque estão aí, não é de agora. São de anos. Era difícil o diagnóstico, mas agora a gente tem muita informação. Então, assim, antes não tinha um diagnóstico mais preciso, mas eles sempre existiram. Não é de agora, não é de 2010 para cá que o boom do autismo surgiu. Não, é desde sempre. E tem algumas visões, né, pré-concebidas que eu acho que é importante a gente tentar desconstruir. Até é importante fazer aqui uma meia-culpa, né? Nós estamos numa sociedade que tem, né, um traço de preconceito muito forte. E por mais que nós tentemos aqui desconstruir, boa parte desses traços estão no nosso inconsciente coletivo. Então, às vezes, a gente acaba expressando isso mesmo sem querer. A gente tem que trazer para o nível do consciente. Por isso, inclusive, faço uma meia-culpa e peço até perdão caso isso venha a se expressar aqui em alguma dessas perguntas, porque eu faço parte dessa sociedade e estou tentando trazer isso para o nível do consciente e desconstruir isso em mim também. Mas quando a gente falava sobre a questão da sala de aula, por exemplo, eu falei aqui sobre a recepção dos conteúdos, né? E talvez tenha me expressado de uma maneira que dê a entender que todo adolescente autista tenha dificuldades de recepção de conteúdo. Ao contrário, muitos deles conseguem ter respostas, inclusive em nível escolar,
bem superior aos demais. E isso também é um desafio, porque ele não presta atenção ou fica mais ativo porque ele pega muito rápido. Então, enquanto os outros precisam dos 50 minutos de aula, ele já entendeu o conteúdo com 10, 15 e ele vai focar a atenção em outra coisa. Então, é preciso desmistificar esse tipo de preconcepção, né, Gabriela? Mas assim, não precisa nem se desculpar, porque a gente vai por esse caminho de que tem dificuldade sempre. Mas tem, de fato, ó, eu fiz um acolhimento essa semana com uma mãe e ela me trouxe que o filho dela tem altas habilidades. E aí ela disse que ele faz todas as atividades e que quando ele termina, ele vai atrapalhar o coleguinha. Aí eu disse a ela assim... Mas essa escola precisa passar mais atividade para ele, precisa ser mais complexo, que de fato ele termina. Eu terminei, eu quero brincar com meu amigo e eu vou saber que acabou para ele, né? Isso, eu vou lá saber que eu estou atrapalhando meu amigo, eu quero meu amigo disponível para a gente jogar e brincar. Uma criança de 8 anos não vai ter essa consciência de, eita, eu vou atrapalhar meu amiguinho. Não, difícil para ele entender também que o amiguinho não tem a mesma velocidade que ele. Justamente, né? Porque para ele nem é tão claro o que é altas habilidades. Exatamente. Então, assim, de fato, quando você trouxe, eu tenho bastante pacientes que eles não têm dificuldade na aprendizagem, não. Que eles pegam muito rápido, que eles não precisam de provas adaptadas, que é muito tranquilo. E o que pega neles é a interação. Eu acho que a interação social é uma das características principais do autismo, mas é a que mais pega na adolescência, muito. E essa interação é extremamente rica. Rica para o autista, rica para quem não é autista. Para entender e conseguir lidar com essa diferença, aprender com eles. Tem umas sensibilidades assim que são muito diferentes. Alguns são muito sensíveis à música, né, a formas de expressão, tem desenhos lindíssimos. Então, às vezes, tem alguma dificuldade, por exemplo, para se expressar com a fala, mas desenha maravilhosamente bem. Então, assim, existem várias formas de expressão, né? Todos nós temos formas diferentes. Tem um que é mais tímido, mas escreve muito bem, ou desenha muito bem, ou pinta, ou canta. Então, isso também acontece com os autistas, né? Então, é tentar evitar essa parede inicial do preconceito, ultrapassá-la e se abrir ao novo e tentar descobrir isso junto, né, com esse colega, né, do espectro. E meu filho, ele tem 5 anos, estuda com uma coleguinha que é autista e que tem ali a atenção, né, de uma educadora de apoio. E esse sempre foi um ponto que me deixou intrigado, Gabriela. Eu queria que você ajudasse aqui outros pais também que têm essa mesma condição. Porque eu sempre penso em como eu devo conversar com meu filho a respeito da colega. Eles interagem, se dão muito bem. Ela agora recentemente fez aniversário, ele participou. Mas eu sempre me questiono o que eu posso, como eu posso contribuir conversando com ele para que essa relação se desenvolva ainda mais e que ele, a partir dela, possa se formar como um indivíduo aberto a lidar com as diferenças, a respeitar as diferenças, né? Tu traz um ponto assim primordial. Porque quando a gente lida com uma criança, independente se é autista, se não é autista, a característica do desenvolvimento dela, de como ela vai ser, vem muito da família, né? Tem o social, tem dela, a essência dela, e tem também da família. Então, assim, se você coloca essa criança que está dividindo aquele espaço com ela, que é um espaço que eles passam tanto tempo, como uma criança legal, uma criança que dá pra gente brincar assim, dá pra gente entender o jeito dela assim, sua filha, né? É meu filho. Seu filho, ele vai crescer de forma, assim, saudável. Ele vai, mentalmente, a saúde mental dele vai ser tão, tão boa que ele vai poder ajudar outras crianças, outros adolescentes a lidarem também com esse autista. Mas, por exemplo, ele chegou depois do aniversário e me fez a seguinte pergunta, né? Na verdade, eu perguntei para ele, ele levou um presente, ele presenteou a colega, abraçou e tal, e ela recebeu o abraço, tiraram foto juntos. E eu perguntei o que ela achou do presente. Sim. E ele disse, eu não sei, porque ela não falou. Então, e aí ele me perguntou, por que ela não fala? Né? Então, como responder a isso? Né? A minha resposta inicial foi, olha, a coleguinha tem algumas necessidades especiais, ela se expressa de forma diferente. Mas
me questiono o que mais eu posso fazer. Como explicar isso melhor para ele? Veja, a gente vai ver por idade, tá? Seu filho tem quantos anos? 5 anos. 5 anos. A gente precisa ser o mais lúdico possível. A gente também não precisa... eu vou dar ali todo o conhecimento teórico para essa criança de 5 anos. Ela não vai entender. O que tu falar, ela vai pegar ali um trechinho e tá bom, papai, e vai brincar. E vai mudar de assunto. Não vai mudar de assunto. Então, a gente precisa ver a faixa etária. Se a gente tá lidando com criança, realmente... Ele não fala, mas ele pode vir a falar um dia. Só que se ele olhou para você com um olhar que dava para ver que ele estava gostando, ele estava feliz. Filho, ele gostou do seu aniversário, ele brincou, ele se divertiu. Então ele amou, então ele te deu esse presente. A família dele escolheu esse presente junto com ele para você. Acho que o mais lúdico possível. A gente também não precisa trazer tanto conteúdo, dependendo da faixa etária. Quando a gente lida com adolescente, sim, a gente pode trazer de forma teórica mesmo. No desenvolvimento, a gente tem áreas cerebrais e que no cérebro dele ainda não se desenvolveu, por isso que é um transtorno, mas está em terapia para que possa um dia ser verbal, né? No momento ele não é verbal, mas que pode vir a ser, entendeu? Vai por esse caminho. Mas para o seu filho você já foi ótimo, né? Ele se expressa de outra forma, se ele riu, se ele brincou, se ele lhe abraçou, é isso que importa, né? E por esse caminho. E ele não fala ainda, filho, vamos lutar para que ele fale, né? Vamos ajudar ele. Isso é bem legal. Não, e interessante também nesse caso, que faltou na minha colocação, era tentar despertar para essas outras formas de expressão, né? Olha, se ele sorriu, se ele olhou para você, se ele te abraçou, então significa que ele gostou, né? Então, assim, existem várias formas da gente se comunicar, não necessariamente só falando. Gabriela, a gente está falando muito sobre escola, mas vamos falar sobre outros ambientes. Vamos falar sobre uma feira, vamos falar sobre transporte coletivo, vamos falar sobre supermercado. Como que a gente pode transformar esses ambientes em ambientes mais seguros, ambientes que são mais acolhedores? E aqui não só para os frequentadores, mas também para aquelas pessoas que organizam aqueles lugares. O que precisa ter para que essas pessoas autistas, sobretudo os adolescentes, que são aqui o foco da nossa conversa, possam ter nesse espaço um espaço confortável para eles? Ser prioridade, né? Quando vamos falar de transporte público. Então, assim, as empresas de ônibus precisam ter esse assento de prioridade, esses assentos mais na frente, né? A família precisa entender se esse autista ele tem essa dificuldade auditiva, né? Essa sensibilidade, para colocar um fone, né? Porque, de fato, é muito estímulo, né? É uma carga sensorial muito grande. Você está dentro do ônibus, no meio da cidade. Tem carga visual, auditiva, enfim. Então, a gente precisa ter esse cuidado com a família, meu filho, ele tem essa necessidade, então eu vou para um ônibus, eu já sei que eu tenho que botar ele de fone. E quem está dentro do ônibus, de fato, dá essa prioridade para essa família, né? As empresas de ônibus estarem atentas, capacitarem, eu acho que isso é importantíssimo. A gente lida com shopping, com empresas de ônibus, com feira, como você trouxe, supermercados. Então, precisa capacitar essa equipe para estar trazendo esse público cada vez mais, né, para esses locais. Então, assim, no shopping, vai para uma loja, essa equipe precisa estar capacitada para entender como é que é. A gente dá muito treinamento, né, como eu havia te falado, para algumas empresas. Então, é muito importante. Então, assim, eu sei que aquela empresa é amiga do autista. Tem uma plaquinha que a gente dá de amigo do autista. Então, assim, eu já sei que eu vou para esse lugar, né? Então, chama cada vez mais clientes e dá essa oportunidade para essas famílias poderem sair de casa, né? Eu fiquei pensando aqui, jovens aprendizes, né? Eles podem estar no mercado de trabalho. Você falou sobre as empresas amigas do autista. Então, estar disposto a abrir o espaço da sua empresa para que eles possam atuar desde cedo, né? Com certeza. A gente já fez alguns momentos, né, com alguns autistas da gente. Foi num evento que teve em Recife. A gente tem outra unidade em Vitória, então foi com esses autistas e também os de escada. Aqui em Caruaru, eu acredito que não tinha nenhum com a faixa etária, né? Porque tem a faixa etária também, não pode trabalhar claro. muito jovem, né? Precisa ter ali uma faixa etária de 14 anos. E eles participaram de um evento em Recife também, eles serviram. A gente fez toda uma estrutura antes, uma previsibilidade, um treinamento. Foi muito importante. Então, assim, dá essa oportunidade, né? Isso combate o capacitismo, nessa ideia de que eles têm toda a condição de estar no mercado de trabalho, sim, né?
Com certeza. Precisam de oportunidade. Isso, eu tenho 2 pacientes que um já é formado na faculdade e está trabalhando, e o outro ele está se formando na faculdade e está fazendo estágio. Aí é toda uma logística, né, nossa, para poder passar para essa empresa o que é que a gente pode ajudar e também a empresa abraçar essa causa, né? E qual é o retorno deles quando eles estão inseridos no mercado de trabalho? O que eles falam trazem sobre isso? Assim, eles trazem um pouquinho de dificuldade, nervosismo, né? Aí a gente trabalha essa ansiedade. A ansiedade Mas quem não fica também, né? Começando o trabalho. Isso é um sentimento, né? Com certeza. Eu acho que o top 1, assim, é essa ansiedade de saber como falar, de comportar, de se tá indo tudo bem. Essa ansiedade gera uma ansiedade muito grande, é o que eles trazem. Trazem que adoram ir, né? Que gostam bastante, que se sentem super acolhidos. Aí com o meu outro adolescente / adulto, que ele já é adulto, né? Ele tá comigo há um tempo, a gente trabalha bastante isso nele, aí trabalha essa proatividade dele, né? Que ele precisa ir atrás, sim, que não é tudo de mão beijada, não, que ele tem que ir. Aí eu vou instruindo eles dessa forma. Isso é muito bom, gente. Todo mundo precisa trabalhar, né? Por uma sociedade mais acolhedora, menos preconceituosa, e que a gente possa inserir todo mundo, possa entender que a beleza está na diferença. Cada um de nós tem as suas necessidades. E quanto mais a gente está disponível para o outro, para ajudar o outro, melhor é esse ambiente em que convivemos, né? Gabriela Luna, psicóloga, conversou conosco aqui. Gabriela, muito obrigado pela disponibilidade de vir aqui conversar conosco sobre esse assunto tão importante, que a gente possa contribuir cada vez que tivermos uma nova conversa com a sua atividade. Parabéns pelo trabalho e que, num breve espaço de tempo, a gente tenha uma sociedade ainda mais acolhedora aos autistas, né? Com certeza, né? A nossa esperança. Não vamos pegar o diagnóstico como sentença, não. Vamos pegar como oportunidade mesmo deles saberem como é que eles possam se desenvolver. Vamos acolher essas famílias. Vamos ficar atentos, que é um trabalho de formiguinha, né? Então, se eu ajudo do meu lado, você ajuda do seu. Então, vamos conscientizar o amiguinho para a gente ter uma sociedade mais acolhedora mesmo. Eles precisam. E eu que agradeço, viu? Muito obrigada. Obrigado, Gabriela. E eu agradeço a você pela companhia, pela audiência. Ficamos por aqui no Manhã Cidade deste sábado. Segunda-feira estamos de volta, Renata Torres e eu, em mais uma edição do programa. Um excelente final de semana para você e até segunda.